Lula colocou em sua equipe de transição alguns sindicalistas que vão trabalhar para fazer com que a contribuição sindical volte a ser obrigatória. Desde 2017, esse valor descontado em folha do trabalhador deixou de ser obrigatório, dando a opção de o empregado autorizar ou não o pagamento, que representa um dia de seu trabalho. Em reunião com o petista nesta quinta-feira, representantes de centrais sindicais defenderam que as categorias tenham autonomia para decidir sobre o custeio dos sindicatos. Se for retomado, os trabalhadores pagarão anualmente 4 bilhões de reais para os sindicatos. Em abril deste ano, antes do início da campanha eleitoral, Lula esteve na Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em São Paulo, e defendeu o retorno obrigatório do imposto sindical, com o nome de Financiamento Solidário e Democrático da Estrutura Sindical. Roberto Mota, queria a sua avaliação. Quais seriam as consequências na retomada de uma contribuição sindical obrigatória e por qual razão o Lula deseja fortalecer esses grupos? O Brasil tem até sindicato de funcionários de sindicatos. Vocês podem verificar, não precisam acreditar em mim. Os meus amigos libertários dizem que imposto é roubo. Há quem ache isso um exagero, há quem diga, olha, algum imposto é necessário para manter os serviços essenciais, para manter a máquina do Estado, para manter o relógio Rolex de alguns líderes sindicais, para pagar o champanhe daquelas novas embaixadas que a gente falou há pouco aí. Tem uma discussão boa, mas uma coisa é certa, os impostos não surgiram como uma contribuição voluntária. As pessoas não se juntaram e disseram, olha, cada um dá um pouquinho para a gente colaborar e melhorar as ruas aqui da nossa tribo, da nossa aldeia. Não foi assim que o imposto surgiu. Na verdade, o imposto surgiu assim. Estava lá um camponês cultivando a sua fazenda, trabalhando a terra com a sua família, quando apareceu um bando de guerreiros. E aí o chefe dos guerreiros encostou a espada no pescoço do agricultor e disse o seguinte, ou você me dá metade da sua colheita, ou eu mato você e a sua família. E essa é a origem do imposto. Agora, Coronel Gerson Gomes, 2 minutos, Coronel. Então, esse imposto sindical, ele remete à organização de uma base de ativismo. Tanto o MST quanto o próprio socialismo sindical, vamos dizer assim, até comparando com o que acontece na Argentina, ele demanda de uma força de ativistas pagos. Então é interessante quando nós comparamos, porque eu me lembro das primeiras manifestações que eu participei em Cabo Frio ainda, e depois em Copacabana, ali em 2014, 2015, é que das frases mais gritadas pela multidão era, eu vim de graça. Então todos que participaram dessas manifestações lembram disso. E era um contraponto ao fato de que as mobilizações que eram feitas por intermédio dos sindicatos, ou mesmo dos grupos do MST, ou mesmo das mobilizações dos chamados movimentos sociais, eram manifestações pagas, com ônibus alugados, lanches ofertados, às vezes até mesmo uma doação em dinheiro. Esse contraponto, essa diferença, ela é muito importante quando nós analisamos essa questão do imposto sindical. Porque o imposto, a contribuição sindical, quando voluntária, ela é aquela em que o cidadão observa a sua organização de classe, aporta um recurso, porque sabe que vai receber um benefício daquela instituição. Então, às vezes, há clubes para os familiares, para passarem as férias, às vezes há assessoria jurídica, por vezes até mesmo a negociação de uma classe toda fica facilitada. Isso é legítimo e é altamente desejável que cada um procure os bons sindicatos e os reforce voluntariamente. Mas quando se faz esse tipo de articulação de drenar o recurso público do orçamento para instituições que são comandadas por companheiros, aí nós já sabemos que essa história não vai chegar a um porto seguro. Nós voltaremos ao ativismo, à militância paga, aquela que tem interesses. Eu poderia até
falar um pouquinho dos sindicatos que são aqueles ligados especificamente aos funcionários públicos, que são uma grande resistência, foram uma grande resistência também durante o governo Bolsonaro, mas que acabaram cedendo face à excelência da gestão das estatais e mesmo da máquina pública. Mas eu deixo isso para os nossos companheiros, porque esse assunto já é muito conhecido da nossa audiência e todos sabemos que teremos um grande retrocesso, não um avanço. Tá certo, análise do coronel Gerson